Queria primeiro informar que é a primeira apresentação que eu faço que eu estou de tênis. Porque em todas que eu faço, eu sempre estou devidamente de terno e de gravata. Mas como era para reinventar, eu comecei me reinventando. Meu filho olhou para mim e disse: papai, você não vai trabalhar. Porque essa é uma crença dos filhos de quem é médico, né? A gente vive para trabalhar. Puxando um pouquinho do que o Gabriel falou, quando eu fui escolher fazer medicina, meu pai me disse o seguinte: você tem certeza? Você acha que vai ser bom para você? Você acha que isso vai ser importante para você? Eu acho. Pelo menos você fez uma escolha de uma profissão que você pode trabalhar para você e para os outros. Essa é a grande vantagem. Vindo de um tratamento como filho, que nós somos um pouco do reflexo daquilo que ele tinha criado, e eu fui criado por um pai que tinha que fazer relatório das férias. Bom, simples. Você acabou de sair de férias, você faz um relatório das suas férias, entrega para o seu pai avalia o relatório das férias e identifica se você pode ter umas novas férias no ano que vem, diferentes daquela que eu havia tido. Ou seja, eu tinha que propor para ele por que as minhas férias não eram boas, por que as novas seriam melhores, através de argumentações. Ele lia o texto, trocava as palavras que eu repetia muito, eu tinha que ir no dicionário, trocar por sinônimos e entregar para ele. Ele estava me ensinando a me reinventar a escrever. Ele estava me ensinando que a gente não pode ficar parado. Ok. Vocês veem que eu tenho hoje o grande prazer de dizer que eu tive 45 mil alunos. Então eu não tive um, nem dois, tive alunos de destaque, que eu me orgulho de ouvir falar, de ouvir contar um pouco da história. E aí fiquei pensando sobre essa apresentação. Como que minha vida foi uma reinvenção? Comecei me reinventando com relatórios de férias. Queria fazer engenharia, meu pai veio do Alto Forno, da CST, quando foi montado pela primeira vez, na leva de imigrantes, né, de Minas Gerais, da Uzi Minas, né, e vim para cá, para fazer engenharia. Para que fazer medicina? Meu pai já fazia engenharia, mais fácil conseguir emprego. Vou fazer medicina, tem médico na família, né? Então mais fácil fazer engenharia. Ok. Fiz cursinho para exatas. Inclusive gosto muito. Só que resolvi fazer vestibular para medicina, faltava 3 semanas para me inscrever. Eu percebi que eu tinha uma grande vantagem. Eu sabia muito de algumas coisas que os alunos habitualmente da área biomédica não sabem. Que era um raciocínio linear, mais prático, mais objetivo, mais desprendido de algumas coisas. E passei no vestibular com os meus 16 anos. Fiz uma faculdade de medicina, me formei com 22, fui para a área clínica, porque adoro gente e gosto de cuidar de pessoas. Então eu vou para a clínica, só atendia paciente idoso. Quem procura o clínico geral? Paciente idoso. Clínico geral é um atributo de quem é mais antigo e que procura os clínicos gerais. Eu só atendi idosos. Só que o idoso faz pneumonia sem febre, ele faz infecção urinária sem dor, sem ardência, ele tem sintomas diferentes. E os meus idosos diziam para mim que estavam esquecidos. E eu perguntava: como que pode uma pessoa que está esquecida lembrar que está esquecida? Isso me agoniava de uma quantidade. A pessoa falava assim: tem 30 dias que eu estou esquecido. Lembrei que eu vim aqui para te dizer que eu estou esquecido. Aí, ok. Bom, já que eu não consigo medir, eu tenho que procurar instrumentos que possam medir a memória das pessoas. E como medir a memória das pessoas? Pegamos testes de memória e aplicamos. Problema. Quando você faz uma prova, você quer ir bem. Quando você faz uma prova com um paciente idoso, a filha, treina ele em casa para a prova. Então você não sabe se ele melhorou porque ele melhorou, ou se ele melhorou porque ele já entra no consultório. Doutor, limão, chave, balão, as 3 palavras que o senhor vai me perguntar, hein? Já sei desenhar um losango. Eu ficava olhando para aquilo e falava: realmente eu estou numa situação complicada.
E pior, os instrumentos, eles eram conhecidos e eu não conseguia medir a queixa mais comum dentro de um paciente. Falei, dentro de um consultório de geriatria, vou fazer geriatria, né? Já que eu não sei nada de clínica médica, eu consigo saber por que eu vou fazer geriatria. Geriatria. 2 anos. E aí comecei a fazer geriatria, dificuldade de medir, fui para neurologia. Aí fiquei anos e anos e anos procurando testes que pudessem medir a capacidade que as pessoas têm de ter uma perda, que fossem instrumentos de métricos. Porque existe um princípio da qualidade que diz que a gente só melhora aquilo que a gente mede. Quando eu falei das filhas, é porque eu sempre pedi a Deus que se eu tivesse filhos, eu queria ter uma filha. Porque os meus pacientes só chegam no consultório acompanhado das filhas. Era pelo menos uma garantia de que tinha alguém para cuidar de mim quando eu ficasse mais velho. Deus me deu 2 meninos. Nasceu o primeiro. O carinho em pessoa. Um menino que me beija todos os dias, que tem um carinho maravilhoso. Nasceu o segundo. Autossuficiente. Papai não precisa estar no meu quarto, que eu durmo sozinho, sai. Fiquei imaginando. Ele já entregou coisas assim, complicadas, que me geraram estresse e ansiedade, porque ele é diferente dos padrões que a gente está acostumado a ouvir. E ele me reinventa todos os dias. Quando ele entra no elevador, que entrou alguém, eu fico absolutamente estressado. Absolutamente. Eu fico taquicárdico, eu começo a suar frio, porque ele olhou para um dia que saiu da piscina, tinha uma barriga muito grande, e ele ficou olhando e eu falei, vai falar. Vai falar. Ele olhou e falou assim, tem neném aí? Eu queria morrer. A pessoa falou, não, é porque o titio comeu muito, eu arrepiei. Porra, é cocô? E eu fiquei imaginando o que eu iria enfrentar na minha vida, o que eu iria fazer, até que reclamei com meu pai, aquele do relatório das férias. Ele falou assim, não sei o que você está reclamando, Deus pode ter te dado um presente que você tem que saber lapidar. Nós estamos cansados de pessoas comuns. Ele é incomum. Trate-o como ele deve ser, e dê coisas boas, que você terá um grande filho. Tudo bem que pode ser sem relatório das férias. E a minha vida começou. Comecei a desenvolver minhas coisas, fiz geriatria, fiz neurologia, até que eu busquei um teste que pudesse medir a capacidade que as pessoas têm de perder memória. Mas eu preferi usar um teste de atenção. Porque a atenção é uma capacidade cerebral que eu não consigo manipular. Por exemplo, eu manipulo de vocês. Se eu ficar quieto agora, todos vocês vão prestar atenção no barulho do ar-condicionado. Toda vez que eu parar de falar. E se eu parar de falar várias vezes, que tristeza, nós vamos prestar atenção no ar-condicionado. Comecei a desenvolver testes para dar um diagnóstico precoce de doença de Alzheimer. Segui um grupo de 563 idosos que não tinha Alzheimer. 5 anos depois, um grupo teve, o outro não teve. Voltei no primeiro exame, 5 anos antes, para saber qual era a diferença daquele que ficou doente para aquele que não ficou doente 5 anos antes. Eu queria saber o preditor, aquilo que predizia a doença. Fiz um trabalho maravilhoso, até que no dia da minha defesa do doutorado, o cara falou assim, parabéns, hein? Você descobriu como é que está o diagnóstico, só não sabe o que tem que fazer, né? Mas eu tenho que me reinventar novamente. Eu tenho que começar por alguma coisa. Até que uma pessoa leu o meu trabalho e disse assim, será que a gente pode usar esse seu teste para trabalhadores de empresas? Um teste que pudesse medir a capacidade que as pessoas têm de estarem um pouco estressadas, ou ansiosas, ou deprimidas, e que pudesse predizer quem pode sofrer um acidente de trabalho.
Falei, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso? Eu falei, mas eu não tenho pessoas para estudar. Ele falou, tem 5.000 aqui na nossa empresa. E acidente tem um monte. Eu falei assim, mas se o teste não funcionar, sabe o que ele falou comigo? Eu acho que só ele saber que vai fazer já funciona. Que ele dorme cedo, bebe, chega melhor. E aí implantei um sistema que monitora diariamente todas as pessoas antes do início da jornada de trabalho. Nossa, um caos. Um caos. Absurdo, parecendo prova contra mim, e aparece aquele monte de discussão. Até que um dia eu comecei a perceber que é a forma como você implanta uma coisa e a capacidade de comunicação que você tem que diferencia um projeto bem sucedido de um não sucedido. Tudo que deu de errado nessa primeira implantação virou um aprendizado para eu me reinventar e mostrar uma ferramenta que eu dou para ele, que ele pode olhar e falar, eu não estou bem para fazer uma atividade crítica, posso e preciso passar para outra atividade, mas também não posso parar a produção de uma empresa, nem posso demitir ninguém, eu não posso criar uma ferramenta punitiva, ela tem que ser educativa, ela tem que se desenvolver a capacidade de autoanálise, que a pessoa possa se avaliar e aprender com a ferramenta. E foi aí que começou, e eu pergunto para vocês aqui, quem nunca se sentiu dessa forma? Se eu perguntar aqui, quem está estressado, ou melhor, quem teve nesse ano um pouco de estresse? Levanta a mão, gentileza. Levanta a mão. Por favor, eu quero saber quem é que se sentiu um pouco estressado. Quem sentiu? Ok. Minha segunda pergunta. Quem de vocês sentiu no último ano muito estresse? Verdade. Eu acabou de perguntar para as mulheres nesse respeito. Quem chorou essa semana? Quem fala a verdade? Quem chorou por qualquer coisa? Fala a verdade. Uma choradinha só. Eu, quando me casei, minha esposa chorava só em turno. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Quando ela engravidou, ela chorava nos 3 turnos. Ela chorava porque o cara do da praia que vende coco não vendia coco. Em vez de levantar e comprar o coco dele, ela chorava porque a pessoa não estava trabalhando e ninguém comprava o coco. Ela chorava porque o frango subiu. Ela chorava por uma série de coisas que eu não controlo. E esse estresse vive na nossa vida o tempo todo. E como reinventar o estresse? Se todos nós pensamos no estresse da seguinte forma: isso é uma doença? Quem já parou para pensar que o corpo pode estar um pouco diferente para te preparar para uma coisa boa, não para uma coisa ruim? Então a primeira pergunta que eu fiz é quem sentiu estresse? A segunda é quem sentiu muito estresse? A terceira pergunta: quem acredita que o estresse é capaz de fazer você ficar doente? Quem acredita que o estresse é capaz de fazer você ficar doente? Ok? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Então todos nós já sentimos isso, todos nós pensamos que estamos doentes o tempo inteiro e não sabemos analisar quando estamos doentes e quando não estamos. Para isso, eu desenvolvi um software que foi validado cientificamente através de uma ressonância magnética, onde eu submeti um paciente dentro de um teste chamado BOLD, que ele vê a utilização da oxihemoglobina, que é um marcador cerebral, e ele me fala quais são as áreas cerebrais que a pessoa está ativando durante o teste, para eu perceber se o teste está ativando as áreas cerebrais corretas. Para quem dá muita curiosidade de saber como é que é o teste, mas imagina, fazer um teste para brasileiro, no Brasil, onde nós temos um nível de escolaridade baixo, ele tem que ser simples, correto? Se faz todo dia, ele tem que ser auto-explicável. O exame é muito simples, observe. Ó, todos vocês aqui, 2 bonequinhos para cima, correto? 2 bonequinhos para baixo, certo? Certo? Sem estresse. Ok? Sem estresse. 2 bonequinhos para cima. Vou fazer o seguinte: toda vez que aparecer 2 bonequinhos para cima, vocês, por gentileza, batam na perna de vocês. Na de vocês. Ok? Por favor. Toda vez que aparecer os bonequinhos para cima, aperte. Não, está errado.
Eu vi que teve gente que quase. De cara, né? Aprenderam? É muito simples. Mas tem hora que parece que você estava um pouco estressado para fazer. Observem um detalhe interessante desse tipo de avaliação. A seta aponta para um lado que pode não ser o lado. O estímulo pode ser o estímulo correto e ele muda a cada dia. Porque um dia você faz um teste com um bonequinho para cima, outro dia você faz um bonequinho para baixo. E sabe como é que comecei esse teste? Com nonagenários, que se alguém com 90 anos faz, outras pessoas vão fazer. E o teste começou a ser utilizado e as pessoas fazem todos os dias, por 1 minuto e 20 segundos. É um teste muito simples de ser desenvolvido. As pessoas entram numa cabine, fazem o exame, recebem o resultado. E esse resultado diz o seguinte: olha, hoje você pode operar uma máquina. Hoje você tem que operar com mais atenção. Hoje você está crítico. E eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 25 mil trabalhadores no Brasil usando a ferramenta e tenho empresas hoje com mais de 5 anos sem acidentes de trabalho. E era para usar. O que a neurociência traz? O que nós somos? Né? Eu trabalho com medicina baseada em evidência. Para mim é muito difícil não falar isso. Eu trabalho com medicina baseada em grandes estudos. E esse estudo me chamou muita atenção e acho que vai chamar a atenção de vocês. Ele estudou 30 mil adultos nos Estados Unidos e perguntou: quanto de estresse você teve no ano passado? Acho que vocês responderam essa pergunta, não responderam? E a segunda: você acredita que o estresse é prejudicial à saúde? E eu vou falar para vocês uma coisa. Quando você acredita que o estresse faz mal à sua saúde, você tem 43% a mais de chance de ficar doente. Eu queria dizer a vocês que, se isso é verdade, acreditar de que o seu coração agitado, sua respiração rápida te faz mal, é te levar a ficar doente. O senhor pensa nisso? Um estudo que mostra que 20 mil americanos por ano morrem porque acreditam que o estresse faz ficar doente. E aí, a ciência diz que se você pensar sobre o estresse de uma forma diferente, ele pode ser positivo para você. E aí eu tenho que falar que existe todo um sistema que eu não vou perder tempo falando sobre isso, que explica teoricamente, baseado em evidências, que a crença que você tem sobre o estresse te ajuda a fazer ele ficar bom. Como? Repensar o estresse, de que ele é uma coisa que prepara seu corpo, que o seu coração dispara para você ter mais sangue, você respira mais rápido para ficar bem, porque você não pode ter isso cronicamente, de forma constante. E aí surge um trabalho muito interessante, mostrando que nas pessoas que acreditam que o estresse faz mal, o vaso contrai muito. Aquelas que não acreditam, o vaso não contrai tanto. E contrair muito os vasos dá doença cardiovascular. A ocitocina é um hormônio liberado nos momentos de prazer. E eu queria causar aqui hoje um momento de prazer. Essa pessoa está aqui? Por favor, se levante. Cuidava de jovens, hoje trabalha com usuários de drogas e foi responsável pela alta de mais de 60 pacientes com crack. Psicólogo. A ocitocina, e eu tenho que te dar um abraço, porque eu preciso que você libere a ocitocina. A ocitocina faz o coração regenerar, faz você ficar bem, faz você crescer e se desenvolver. Nesse momento agora seu vaso está relaxado. Esse aqui é o Marcos. Ele está aí? Marcos está aí? Marcos, aí muito perto. Você fez a primeira logomarca que eu desenvolvi, ele mandou um WhatsApp falando da minha palestra, eu botei uma foto dele, ele vai ficar tão feliz. Marcos é uma pessoa que inovou, redesenhando a minha marca para ser maravilhosa. Major Quintino, aqui presente, instalou o teste dos pilotos do Nota F, para que todos os pilotos façam o teste todos os dias, carregam as tripulações do SAMU. Esse aqui eu não conheço não, quem é? Eu pedi para ter foto dele, cadê ele? Quem é que está aqui? Quem é esse senhor? Está no fundo? Cadê ele? E essa senhora?
Eu queria mandar um abraço para vocês, porque vi vocês sentados aqui, e eu queria também homenagear vocês, que bater foto e coloquei na minha apresentação. A diferença do normal para a doença é quando a doença afeta as suas atividades de vida diária. Ou seja, você deixa de fazer as coisas porque está sentindo aquilo. A grande diferença é que todos nós temos estresse, mas não podemos nos tornar dependentes. Queria dizer a vocês todos que eu tenho no meu consultório 38 nonagenários e 100 centenários. 4 coisas que eu aprendi. Tiveram trabalho demais, foram felizes, comem pouco doce, fizeram da sua vida muita felicidade. Nossas escolhas dependem de nós. Eu queria dizer que é um orgulho ser professor e saber que tem uma frase que você não falou, que o grande segredo de ser professor é saber que os discípulos superam o mestre.